Neo Energia, empresa que está investindo pesado, pensando no longo prazo, e muitos investidores aí estão moscando sem estudar ela. Bora lá conhecer tudo sobre essa empresa, logo após a vinheta. Antes da gente começar o vídeo, cara, me deixa aqui embaixo o seu pedido para o próximo conteúdo do canal. Esse daqui tá sendo feito porque você pediu. Não fica só olhando aí não, cara. Não me deixa no vácuo não, me deixa aqui o seu pedido, porque senão eu não consigo saber o que você quer que eu faça, tá bom? Então aí fica difícil de te ajudar, né? Meu intuito é sempre te ajudar. Então bora começar a falar sobre essa empresa. A gente vai falar sobre um momentozinho, tá? Pontual dela e depois uma métricazinha histórica. Como bons investidores a longo prazo, tem que prestar bastante atenção nisso sim, que é muito importante ver os resultados a longo prazo para ver se toda jogada que ela está fazendo faz sentido ou não, para poder, né, ser um holder consciente, tá? Então me deixa aqui e bora lá falar sobre a Neo Energia. Presta atenção, aqui olha, eu já peguei essa partezinha para falar que ela tá patrocinando. O que é esse símbolozinho aqui do Brasil? Que símbolozinho aqui do Brasileirão? A gente vai ver, Fica no vídeo até o final, sem pular nada, porque tem um monte de coisa, pelo amor de Deus, que eu falo e depois me perguntam nos comentários ou pedem para gravar vídeo. Eu acabei de falar, tá? Então para de ser apressadinho, para de ver tudo só na metade, cara. Tentando te ajudar para economizar você semanas de estudo, já tudo mastigado aqui, beleza? Então, aqui um pouquinho da Neo 3, né? A desvalorização aí que ela teve. Perceba como ela caiu demais na crise do coronavírus. Olha só, mais 50%, né? Quase, ó. Valia R$ 26,50 e chegou a valer quase 14, ficou entregando de graça. E perceba que ela ainda não voltou, tá? A Neo Energia, preste atenção, ela está presente em 18 estados e também no Distrito Federal. Ela atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Ela está ampliando e investindo pesado na sua estrutura de transmissão de energia. E preste atenção, tá? Preste atenção no ponto importante. Ela tem 17 parques eólicos, ou seja, a base dela é energia eólica, que é um tipo de energia sustentável que nós estamos nem de longe no ápice, e sim estamos com defasagem desse tipo de empresa na Bolsa de Valores, e ela acaba se destacando por causa disso. Mas calma, vai traduzindo aos poucos. Vou traduzindo sim, preste atenção. Ela tem 17 parques eólicos, então 7 hidrelétricas e uma usina termoelétrica a gás natural. Eu quero foco nisso aqui, ó, parques eólicos. Os parques eólicos, cara, ainda tá construindo. Não é todo mundo, nem de longe, apesar do grande potencial do Brasil, que a gente usa ainda muitas coisas de energia eólica, tá? Então é um case que está se estruturando pro longo prazo e que você tem que ter essa consciência. Você não pode querer que uma coisa que ainda está se estruturando, que vai colher frutos no longo prazo, entregue a porcaria de muitos resultados agora. Você não pode querer que sem investimento pesado consiga entregar bons resultados ali na frente. Vou pegar um exemplo, se você também é business, negócios, empreendedor, vou pegar um exemplo de startups. Por que exemplo da Nubank? Porque a Nubank está tantos anos e anos tomando prejuízo, né? Um prejuízo, só amargando aí, pegando grana dos seus investidores, porque ela quer crescer, tamanho, engolir o mercado, onde ela consiga depois ter uma base de clientes boas, para conseguir aí a sua parte ser sustentável, entendeu? Eu quero dizer, em relação aos seus próprios negócios, é sim muito importante prestar atenção nisso, tá? Porque faz toda agora a sua base para colher frutos bons no futuro. Então não pode querer que a Nubank agora, em amplo crescimento ainda, né, e até antes, tivesse lucros, né? São diferentes cases distintos que tem que ficar sim de olho nisso, tá bom? Então continuando, olha só, ela é controlada pelo grupo espanhola Iberdrola. Em 2018 ela ficou
com lucidez, né, maior lucidez, eu achei bacana para trazer no ranking aí de relatórios corporativos. O relatório que ela trouxe também é bem legal, bem simples de ler, entender, super recomendo, como a gente vai ver aqui mais pra frente. Pontinho importante que eu gosto, né, de esportes e tudo mais, que ela é a primeira a patrocinar então a seleção brasileira de futebol feminino, que precisa sim de bastante incentivos. Eu que joguei futebol a minha vida, muito tempo aí na infância, quase fui jogadora mesmo, mas resolvi parar e tinha poucos, né, tem até hoje poucos incentivos sim. Então achei muito bacana essa atitude, parabéns. Neo Energia, óbvio que são negócios que quer grana, que quer mídia, e é óbvio. Só que tava faltando isso sim, e aí a Neo Energia abraçou. É bem bacana. Bom, falando agora um pouquinho diretamente das ações. Tem 100% tag along, que é maravilhoso. O problema é o free float, né, que é essa facilidade de negociar ou vender as ações. Quantas ações que tem aí na bolsa para ser negociada é bem baixinha. 18,67. Tem 30% do dedo do governo. Não quer dizer então que é uma empresa estatal, nem de longe, 30%, só que tem então 50% na mão de uma controladora que ela é ótima nessa gestão e etc, né? Mas como sempre colocam assim, né? Excelência em gestão reconhecida, mas a gente sabe que o buraquinho é mais embaixo, né? Falando um pouquinho dos destaques agora dela, tá? Bem rapidinho, ó. A energia cresceu, né? De distribuída, cresceu 12,2% aí. Do mercado, né, da confirmação, recuperação. Porém, nós temos que lembrar agora o seguinte: a gente ficou muito tempo de home office, só que tem alguns locais que já estão voltando, e aí sim vai acabar diminuindo um pouquinho, tá? Isso de energia que tinha aumentado, né, tinha dado um exponencial muito maior por conta de toda essa diversidade que a gente vivenciou e está vivenciando. A alavancagem dela, o que eu tinha falado, né, das dívidas e tudo mais, 3,03%. E ela está construindo novas linhas aqui, ó, importante, que eu falei de crescimento, né? Ela quer aumentar o seu portfólio de parques eólicos, principalmente. Ela está investindo também em transmissão, a parte de transmissão, geração não muito, mas transmissão e distribuição de energia, tá? Como a gente vê aqui, então ela tá com uma dívida sim. O lucro ascendiu R$1 bilhão no segundo trimestre de 2021, reflexo, né, então, de tudo isso, toda essa crise que nós estamos vivenciando. Aqui, perceba, a margem bruta dela acabou crescendo também, as despesas, por quê? Por causa disso tudo que nós estamos vivendo. Então, olha só como aumentou, né, em relação a dinheiro aqui. E o que eu falei das suas redes em relação ao seu EBITDA, pouca parte em relação à energia renovável, apesar de ser maior parte do seu portfólio. Por quê? Porque você tem aí, você usa energia eólica na sua casa? Eu não uso, eu uso hidrelétrica, né? Eu queria usar a eólica, mas a verdade é que nós ainda somos dependentes de energia hidrelétrica. Então, vamos jogar o joguinho da vida real, tá bom? Então, isso que é importante aqui, que eu trouxe para poder mostrar, tá? A dívida, então aqui, ó, né, a partezinha das redes de distribuição que eu acabei mencionando, a energia renovável, aqui, que eu acabei mencionando também, lateralizado, tá? Que é muito importante sim pegar e ver isso. As linhas de rede de transmissão, que eu falei, que ela fez novos investimentos também, não só em energias renováveis, mas de transmissão, principalmente investindo pesado. E aí você pensa comigo, torres de transmissão, vai vir fácil? Um monte de fiagem, um monte de equipamento precisa fazer? Vai precisar gastar pouco dinheiro? Não, é muito dinheiro. Fica pronto da noite pro dia? Não, de jeito nenhum. Parque eólico fica pronto da noite pro dia? Não, de jeito nenhum. A consciência das pessoas muda da noite pro dia? Não, de jeito nenhum. Tá bom? Então tem que ter, ó, muita paciência. Aqui mais um pouquinho, né? Só para falar aqui dos parques eólicos em geral. Falando das métricas Energy Valuation, ela não é uma empresa, apesar de ser de energia, não é uma empresa que paga tantos dividendos, tantos proventos, tá? É mais baixinho, porque ela ainda não tá tendo muito lucro. Então ela tá, pelo contrário, né,
tá segurando a mão aí, preferindo investir nela para poder crescer. Lembra do exemplozinho da Nubank? Pegando e investindo nela para poder crescer, ficar grande, robusta? Então, essa é a mesma estratégia. E ela está sendo negociada com desconto, tá? Bem grandão, 0,90, ou seja, abaixo de 1, né? Maravilhoso. A margem bruta, que ela atua 24,54%, e a margem líquida 10,20%. Bom, é excelente aí, pelo cunho geral, e até por ela não entregar muitos dividendos, está tudo atrelado. A margem bruta é pelo case que ela atua, deve diminuir um pouquinho por causa das novas linhas que ela está fazendo, tá? O ROI, 16,99%, acima de 12 já é maravilhoso. O ROA, que é o retorno sobre os seus ativos, 5,11%. Mas de continuar aqui pro próximo, se você não está entendendo nada do que essas métricazinhas, cara, eu tenho um e-book que é baratíssimo para ajudar todo mundo mesmo, que o link para você adquirir tá aqui no primeiro comentário abaixo, que tem os 5 pontinhos fundamentalistas que eu, Mayara, levo em consideração na hora de escolher um tipo de ação, tá? Lembrando que nada daqui do canal Recomendação de Compras e Vendas, é tudo sempre para te ajudar nos seus estudos, e o e-book também, tá? Tá bem bacana, bem diretão. E tem, novamente, as partes que eu gosto. Olha só, em relação à receita líquida, perceba como a receita líquida fica mais ou menos na mesma, só que tem aumentado. O ponto importante é que o lucro líquido dela, a partir de 2017, 2018, na hora que começou a girar, né, antes ela estava só investindo em parte eólica, principalmente. Depois começou a girar aí, um pouquinho, né, de entrar receita, começou a aumentar, tá? Só que tem que ficar de olho sim que os custos também aumentam na mesma proporção. Por quê? Por causa de tudo isso que eu já falei no vídeo, não vou ficar repetindo porque você vai achar que é palhaçada minha. Em relação ao payout, olha como tá baixo. Payout quer dizer o tanto que ela vai, né, tira do lucro dela assim para distribuir de dividendos. Quanto que tá bem baixo, ou seja, o quanto que ela ainda pode pegar e pode ter para distribuir novamente depois graninha dos rendimentos para os seus acionistas, tá? Coisa que ela não está fazendo agora, está preferindo o crescimento, o seu próprio crescimento. Aqui nós temos os proventos, como paga picadinho aí ao longo do ano, e não quer dizer que, como eu falei, que vai pagar muitos dividendos. Não é o intuito dela por agora, tá? Então aqui nós temos juros sobre capital próprio, dividendos, etc. Proventos, sempre quando eu falo proventos, quer dizer juros sobre capital próprio e dividendos, tá? Já tá os dois aí incluídos. Aqui em relação à dívida, como eu falei, a dívida dela a longo prazo e a curto prazo, que se reflete nisso daqui, ó, nesses gráficozinhos. Perceba como aumentou, principalmente os ativos não circulantes, que nada mais é do que aí dívida a longo prazo, tá? O quanto que tem que pagar a longo prazo, tá bom? Né, ativos e passivos, os ativos é quanto você tem que pagar e os passivos quanto que você tem para receber. Então perceba como aumentou sim, coisa de longo prazo, só que talvez, na minha visão, olhando o longo prazo, pode ser que comece a tirar, né, comece a girar, comece a movimentar os novos cases dela para tirar essa diferença, tá? O ROI, perceba como o ROI tem aumentado ao longo dos anos, com o passar do tempo, e ninguém parece que está olhando muito. A dívida líquida sobre EBITDA, olha como ela trabalha alavancado, apesar disso diminuiu sua dívida líquida sobre EBITDA, mas sim, tem bastante dívida, sim, trabalha alavancado. E o payout, que eu acabei dando o exemplozinho como ela trabalha com payout baixo atualmente, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, cara. Olha só, clica ali em compartilhar. Ajuda aí o canal a crescer. Eu preciso de você, sozinha eu não consigo, beleza? Beijão, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.